Olá, meus amados, que Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesses dias o Senhor tem nos ensinado sobre uma área muito importante, que eu acredito que é um momento definidor na minha, na sua, na nossa fé. Eu acredito que sobre esse assunto, somente a pessoa do próprio Espírito Santo, que conhece as profundezas do Altíssimo, sabe muito bem nos explicarmos sobre o silêncio de Deus. Que Deus possa falar ao seu coração, que Ele venha usar vaso de barro, que você possa estar de coração aberto, ser uma boa terra, não só você, mas todos os que estão aqui em nome de Jesus. Boa noite, povo de Deus. Em nome de... Vamos aplaudir o Senhor bem forte então. Glória a Deus. Feche os teus olhos e diga: Senhor meu Deus, ilumina os olhos do meu entendimento. Fala comigo, Senhor. Usa o teu servo de uma forma simples e descomplicada, mas de forma divinamente inspirada. Meu Deus, quem é capaz de trazer ao nosso coração o entender sobre o teu silêncio? Meu Deus, usa o teu servo agora. Fala conosco como se ele soubesse de áreas da minha vida que precisam serem trabalhadas. Em nome de Jesus, faz a sua oração. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, não eu, mas o Espírito Santo de Deus, fala conosco nesta noite, meu Pai. Repreende principados, potestades, entidades e toda e qualquer desatenção. Que a tua palavra vá de uma forma simples e descomplicada, e que ela seja revelada ao nosso coração. E você que crer em nome de Jesus, e aplauda Jesus bem forte então. Meus amados, nós poderíamos falarmos sobre o silêncio de Deus em várias outras passagens da própria palavra de Deus, ou até mesmo sobre vários outros personagens contidos na palavra de Deus. Mas eu acredito que este homem chamado Jó nos traz aqui algo muito importante, porque nós sabemos que Jó foi um homem em que sofreu em todas as áreas ao mesmo tempo, diferentemente da minha pessoa, da sua pessoa, da nossa pessoa, que nós nunca iremos passarmos na totalidade de todos os sofrimentos que Jó passou de uma só vez. Jó foi o único homem na Bíblia, exceto a pessoa de Jesus, é claro, mas nascido de homem e de mulher, que sofreu em todas as áreas da vida. Se nós pudéssemos nos assentarmos com este homem chamado Jó e perguntássemos para ele o que significa sofrimento, o que significa sofrer, eu acredito que nós esperaríamos que ele nos dissesse da seguinte forma: bem, o que significa sofrimento? O que significa sofrer? Significa perder os filhos de uma vez só, porque isso aconteceu com Jó. Significa você trabalhar a vida inteira e chegar na idade que eu cheguei e ter perdido tudo da noite para o dia, porque Jó perdeu. Significa você ouvir da sua própria esposa que quando mais eu precisava dela, ela ter olhado para mim e ter dito: ainda retens a tua confiança, a tua fidelidade a Deus, amaldiçoa a Deus e morre. Significa também ele poder nos dizer em que uma certa vez os seus muito amigos, durante vários meses, não vieram simplesmente para querer consolá-lo, mas colocar no coração de Jó um sentimento de culpa por tudo que estava atravessando. E quanto mais coisas ele poderia nos dizer. Mas eu acredito de todo o meu coração, e nós percebemos o desespero de Jó em todos os capítulos.
A partir do capítulo de número 2, você vê esse desespero em Jó. E qual era o desespero? O desespero é justamente o que ele apresenta aqui, em Jó capítulo de número 30, no versículo de número 20, quando ele diz assim: clamo a ti. Se nós parássemos a leitura exatamente nesse exato momento, nós iríamos dizer, bem, nós conhecemos vários versículos que Deus nos motiva a orar. E o próprio Deus nos traz a entender que quando nós oramos, Ele nos responde. E essa é a verdade. Se nós parássemos a leitura exatamente aqui, clamo a ti, nós poderíamos imaginarmos assim, bem, se Jó se dispôs a clamar a Deus, passando pelo que estava passando, é claro que Deus lhes deu ouvido, é claro que Deus o atendeu, é claro que Deus lhe respondeu. Bem, o bem da verdade é que se nós parássemos aqui, logo seríamos levados a este pensamento. Por quê? Porque nós não conseguimos imaginarmos um Deus que poderia mudar a situação da vida de Jó como no estralar de dedo, e vendo Jó na situação em que se encontrava, simplesmente sentado no seu trono, ouvindo a Jó orar e ele nada fazer. Não tem como entrar isso na nossa mente, porque o pensamento que nós temos é justamente esse. E qual é o pensamento que nós temos? O pensamento que nós temos é de um Deus bom, é de um Deus que está disposto a ajudar, é um Deus que está disposto a auxiliar, é um Deus que se estivermos prostrados, Ele nos coloca de pé, é um Deus que se estivermos fracos, Ele nos fortalece, é um Deus que se estivermos enfermos, Ele nos cura, é um Deus que tropeçando, Ele também nos coloca de pé. Bem, esse é o pensamento que nós temos de Deus. Basta você ver que a maioria dos cristãos que oram, clamam, pedem, suplica, e logo não lhes vem a resposta, muitos desses se entristecem, muitos desses se desmotivam, muitos desses até chegam a desistir da sua caminhada. Mas por conta de quê? Por conta de que pediram, clamaram, suplicaram e não foram atendidos. Veja que tem pessoas que chegam a situação tamanha, que chega até a colocar culpa em Deus. Em outras palavras, se Deus quisesse que eu deixasse de sofrer, se Deus realmente se preocupasse comigo, se Deus se importasse realmente comigo, Deus teria me atendido, Deus teria me respondido. Mas por conta de quê? Por conta do sofrimento que tal pessoa passa. De repente esta pessoa está atravessando um momento difícil no casamento, é o marido ou é a esposa, e está em contrito, briga, contendas e etc. E a esposa então clama ao Senhor, e Deus está vendo tudo o que está acontecendo. Por conta de seu sofrimento, o que é que ela espera? Logo, que Deus vá e transforme seu marido, que converta seu esposo, que faça a obra naquela pessoa. Só que parece que não funciona, assim como que no download, no WhatsApp, quando se é enviado e logo chega. É interessante que parece que como se Deus estivesse totalmente, inteiramente desligado do sofrimento daquela pessoa. E muitos chegam a pensar assim, de que Deus não se importa, de que Deus não liga, porque se Ele se importasse, Ele já teria transformado meu marido, já teria transformado a minha esposa. É como que se Deus não se importasse com o que eu estou passando. Olha só o meu sofrimento, eu estou passando pelo que eu estou passando. E acaba que neste pensamento são levados a acreditar que Deus está a quilômetro de distância. E muitos são dos que infelizmente chegam não só a pensar, mas a agir de acordo com o que pensam. Veja que é interessante eu lhe dizer isto por conta de quê? Por conta de que na maioria das vezes nós, infelizmente, não aceitamos o silêncio de Deus. Porque nós temos na nossa mentalidade, na nossa mente, que Deus ele tem que nos respondermos a tempo e a hora. Não é no tempo dele, na hora dele, ou como ele quer, ou da maneira que ele bem quer. Não, é como eu quero, no tempo em que eu muito bem preciso, e pronto, e ponto final. Por que eu estou lhe dizendo isto? Porque é uma das grandes realidades. Uma das grandes verdades na vida de muitas pessoas é justamente por não entender o silêncio de Deus. Não compreender, porque se eu estou sofrendo, nossa, eu tenho uma conta para pagar,
Eu estou com um agiota batendo na minha porta. Eu estou para vender o que tenho, porque já não sei mais o que fazer, e eu tenho que fazer alguma coisa. Já sei, clamarei ao Deus do ouro e da prata, e eu sei que Ele me ouvirá, me responderá, e logo tudo ficará resolvido. Bem, é isso que eu vou fazer. Ou quando não, você se lembra daquele versículo, quando a Bíblia Sagrada diz: clama a mim no dia da tua angústia. E você está angustiado, você está angustiada, você está triste, você está abatido, você está desmotivado, você está desencorajado, e aí você se lembra: já sei, eu vou clamar este Deus, que quando clamamos na angústia, Ele nos ouve, Ele nos vê e nos responde. É isso que eu vou fazer. Então você está angustiado, você clama, mas também da mesma forma Deus não responde. De repente você se lembra lá daquele versículo, quando a Bíblia fala sobre os oprimidos, quando Ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E de repente você está nessa situação. De repente você tem que estar tomando remédio para dormir. Já pensou uma coisa dessa? Pois é. Mas por quê? Porque você está oprimido, você está angustiado, você está deprimido, e você passa a noite inteira, vira para um lado, vira para o outro, pensamentos vêm dentro da sua mente, você está tomado de pensamentos negativos, você começa a pensar até em se suicidar. Olha que ponto pode chegar uma pessoa oprimida. E você então começa a vagar dentro da sua mente, é cada pensamento um pior do que o outro, e aí aqueles pensamentos estão tomando a sua mente, a sua vida, e você está completamente rendido, rente com o chão. Você está numa situação em que você se lembra: espera ainda, a Bíblia Sagrada diz, está escrito: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. E é isso que eu vou fazer. Eu vou até Jesus de Nazaré, eu vou até a Deus. E o que é que você faz então? Você se dispõe a orar, você se dispõe a buscar a presença de Deus. E é isso que você faz. Você está oprimido, você levanta a sua mão como quem está pedindo socorro, conforme está escrito no livro de Salmos, capítulo 119, quando o salmista Davi, levantando as suas mãos, disse: socorre-me, ó Deus, porque sou como ovelha desgarrada. Porque você se lembra desse versículo, quando a Bíblia diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Você então ora ao Senhor, e Ele não lhe responde. Mais uma noite sem dormir, e aí você tem que voltar a tomar os comprimidos, para ver se você consegue relaxar sua mente, relaxar sua cabeça, e aí para ver se você consegue dormir. O que é interessante é que você também se lembra daquele versículo quando a Bíblia diz que entremos em nosso aposento e busquemos nosso Pai que está em secreto, e Ele que vê e ouve em secreto nos responderá publicamente. E você então decide: já sei onde resolver essa situação. Eu vou entrar nos meus aposentos, eu vou orar ao Pai que vê e ouve em secreto e me responde publicamente. E é isso que você faz. Você entra no seu aposento, você fecha a sua porta, você até lê uns salmos, talvez o Salmo 91, você faz tudo como manda o figurino. Você fecha os teus olhos, você se ajoelha, você levanta as suas mãos, você sai daquele quarto certo de que Deus vai lhe responder, porque a Bíblia Sagrada diz que nós havemos de entrarmos no nosso aposento, buscarmos o nosso Pai que está em secreto, porque Ele vê e ouve e responde publicamente. Mas a resposta também não chega, a resposta também não vem. Bem, eu poderia lhe dar tantos exemplos aqui, mas o que eu posso lhe dizer é que é o seguinte: o que eu quero que o Espírito Santo trabalhe na sua vida é como é que você fica numa situação como esta. Ah, pastor, eu fico desesperançado. Principalmente, sabe por conta de quê, pastor? Por conta de que parece que quando eu estava no mundo, eu sofria menos do que depois quando eu entrei na igreja. É verdade, sabe, pastor? Eu acho que é que o diabo está com raiva, né? Aí o diabo então apertou o parafuso para ver se eu simplesmente corro, se eu de repente jogo tudo para cima, né? Não, negativo. É interessante, você sabia de quê? O inimigo, Satanás, o diabo, sabe muito bem
como em tentar nos levar-nos a descrer do nosso Deus. E essa é uma das áreas que muitos, na verdade, dentro do silêncio de Deus, têm desacreditado que o Senhor é com ele. E é isso que o Espírito Santo está querendo trabalhar-nos em nós, em nosso coração aqui na igreja. Trabalhar em você. E você que aí ora e parece que tem um céu de bronze sobre a sua cabeça. Parece que você ora e ninguém ouve, ninguém escuta, ninguém atende, ninguém responde, como que ninguém se importa, ninguém liga para o seu sofrimento, e você está numa situação que você está desesperadora, você está pensando até em desistir. O que é interessante é que o meu amigo Espírito Santo está falando com você sobre isso, por conta de quê? Por conta de como é a sua reação, como você reage diante disso. Como é que você tem reagido diante disso? E para engrossar o caldo, né, assim dizendo, você sabe o que é interessante? É quando você ora por algo, quando você ora por alguém, ou por uma área da sua vida, e a coisa piora. E a coisa piora, o caldo engrossa. Você diz, meu Deus, se eu soubesse que a coisa ia piorar, eu nem orar tinha. Se eu soubesse que a situação ia ficar mais grave, eu tinha deixado era passar, Senhor. Bem, quantos não são das pessoas que infelizmente numa situação como esta, elas não jogam tudo para cima também? Pois é, eu estou lhe dizendo isto, porque quando nós lemos aqui Jó capítulo 30, versículo 20, clamo a ti, logo nós pensamos que, claro, Jó sofrendo como estava sofrendo, Jó passando pelo que estava passando, é claro que Deus respondeu, é claro que Deus atendeu, porque Jó estava passando pelo que estava passando. Jó perdeu filhos, Jó perdeu esposa, Jó perdeu dignidade, Jó perdeu tudo, não tinha mais nada que Jó pudesse perder, a não ser a própria vida. É claro que Deus respondeu, é claro que Deus atendeu. Só que aí na continuação do versículo diz assim: clamo a ti, porém tu não me respondes. Veja que Jó não está dizendo clamo a ti, porém tu não me ouves. Ele não está dizendo isso, porque a Bíblia Sagrada diz, está escrito, que todos os que invocam ao Senhor, os seus ouvidos se inclinam em sua boca. A Bíblia diz que perto está o Senhor daqueles que o buscam. E não é isso que Jó está dizendo. Jó não está dizendo aqui, olha, eu clamo a ti, porém tu não me ouves. Não, ele está dizendo, eu estou clamando a ti, mas o que eu tenho percebido é total silêncio. Preste atenção em nome de Jesus. Eu tenho clamado a ti, mas o que eu tenho ouvido da tua parte é total silêncio. Talvez não é isso que esteja acontecendo com você? Que você está clamando a Deus e de repente o que você está tendo como resposta é: o silêncio de Deus. E o que é interessante é que dentro deste silêncio de Deus, as coisas não melhoram, as coisas só pioram. Você fica numa situação que você não sabe o que fazer. Você fica numa situação que você olha para a direita, para a esquerda, para o norte, para o sul, você fica inteiramente, completamente, totalmente perdido. Você sabe o que é interessante? É que nós vemos isso na Bíblia. Olha o que está escrito em Jó capítulo 23, em nome de Jesus. Jó capítulo de número 23. No versículo de número 6, para você ver que esse pleito de Jó em orar, buscar, não era só lá no capítulo de número 30, é desde que a vida dele tornou-se o que se tornou, em lutas, e ele saindo em busca daquele que podia solucionar e resolver. E nós temos essa mentalidade que se alguém está em sofrimento e clamou ao Senhor, nós temos a ideia que, claro que Deus vai responder. Mas é como eu lhe digo, nós não fomos ensinados sobre o silêncio de Deus.
Quando Deus simplesmente decide se silenciar, ficar silencioso, tranquilo no canto dele, só observando. A minha, a sua, a nossa reação é importantíssima. Olha o que ele diz aqui. Jó 23, versículo 6. Porventura, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Vou ler de novo. Porventura, por acaso, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Olhe para cá, por favor. Seria até desleal. Já imaginou Deus contendendo comigo e contigo, conosco? Seria até desleal. Era o Criador contendendo com a sua criação. É o Criador de todas as coisas contendendo com vasos de barro. Quer dizer, nós já sabemos que certamente nós perderíamos diante de uma situação como esta. Certamente, não tem nem o que pensar, nós perderíamos sim. O que é interessante que veja que Jó está dizendo: o Senhor, porventura o Senhor contenderia comigo? Bateria de frente comigo? É isso que ele está dizendo. Mas ele tem a resposta dentro dele, porque ele diz: não. Veja que a resposta dele é decisiva. Não tem aqui uma interrogação de que não, será, de repente, quem sabe, não. Não é não. Eu quero que você olhe para cá, porque esta palavra é para você, e não se distraia com nada em nome de Jesus. Preste bem atenção. Porque talvez não, eu tenho certeza que se Deus está ensinando a mim, a você, a nós sobre o seu silêncio, é porque no mínimo existe um membro neste ministério que precisa aprender sobre isso. Um membro neste ministério que talvez esteja quase que para jogar tudo para cima e desistir, pronto, e acabou-se. Não sei quantos, mas ao menos um, porque Deus não nos ensina aquilo que não nos seja útil. A Bíblia Sagrada diz, está escrito no livro de Isaías, porque esta é a voz que fala por detrás, e lá também está escrito que o Senhor só nos ensina aquilo que é útil. Por isso que eu quero que você se renda verdadeiramente ao Espírito Santo, que você verdadeiramente se desarme, mas verdadeiramente abra as portas da sua alma para aprender sobre esta área que é tão importante, que é o silêncio de Deus. Porque talvez você deva estar vivendo um dos momentos mais desafiador da sua existência. Talvez você esteja vivendo momentos hoje que você não tem motivos para sorrir. Talvez você esteja vivendo momentos hoje, nesse momento, que até dinheiro para você não traria alegria. Talvez você esteja vivendo um momento hoje que na sua mente você pensa em que jogar tudo para cima é a solução. O que é interessante, você sabe o que é que você veja que Jó está dizendo: porventura, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? É como que se Jó estivesse dizendo da seguinte forma: Senhor, o Senhor vê a situação em que eu estou, o Senhor vê que eu estou em opróbrio, estou doente, perdi filho, perdi tudo. Será que o Senhor, segundo a grandeza do seu poder, não poderia mudar a minha sorte? Reverter essa situação? Reverter esse quadro? Por que nós vamos até a Deus? Preste atenção. Por que nós vamos até a Deus? Nós vamos até a Deus principalmente por conta de situações que nós não conseguimos resolvermos por conta própria. É uma enfermidade, é uma dívida, é um problema emocional, sentimental ou qualquer outro. Então nós recorremos a Deus, isso é certo, é bíblico, porque a Bíblia Sagrada diz: vinde a mim vós como estáis. E Ele espera que nós nos aproximemos dEle nos momentos de dificuldade da nossa vida. Só que interessante, você sabe o que é que agora de repente você está clamando a Deus, você está numa situação complicada, e você sabe que Deus pode resolver. E você sabe que Deus não vai precisar passar o mesmo tempo que você tem de sofrimento para resolver o seu problema. Basta você ver que Deus não precisou passar 400 anos para tirar Israel do Egito.
Deus não precisou dos 38 anos que o paralítico jazia enfermo, esperando tocar nas águas para este ser curado, para simplesmente colocá-lo de pé como colocou. Jesus de Nazaré não precisou com que ele ficasse diante do túmulo de Lázaro 4 dias e 4 noites, para só depois então dizer a ele: Lázaro, vem para fora. Nossa, nós sabemos que Deus pode solucionar os nossos problemas assim. Nós sabemos disso. Nós sabemos que se Deus agora, nesse exato momento, e você crê, Ele dizer sim, pode ir para casa, porque o seu filho está liberto. Acabou-se. Sim, pode ir para casa, porque a conta, a partir de hoje, essa situação vai se reverter. Nossa, você sairia daqui porque nós sabemos que Deus pode resolver assim. Só que de repente Ele está dizendo aqui: contenderia comigo? E Ele diz: não, Ele sabe que Deus não iria contender com ele, não iria discutir com ele, porque um dos sentimentos que jorra na nossa mente, é que possivelmente podemos estarmos passando pelo que estamos passando, porque somos pecadores. Escute, pecadores sim nós somos, porque a Bíblia diz que até aquele que diz que não tem pecado se faz pecador. Mas nós temos que entendermos que o nosso Deus não é um Deus carrasco. Ele não está com a zorrague na mão, esperando que pequemos para depois então fazermos com que soframos. Não, Ele não é um Deus mau. Então Ele está dizendo: porventura contenderia comigo? E a resposta é não. E Ele continua: Ele antes me atenderia. Veja que a esperança de Jó é esta: eu vou até Ele, eu vou clamar a Ele, eu vou buscar a sua face e Ele vai me atender. Sim, porque está escrito na sua palavra que Ele não nos despediria de mãos vazias. Então esta era a confiança de Jó, essa era a certeza dentro de Jó. E no versículo de número 7 do capítulo 23 de Jó diz: ali o reto pleitearia com ele. Ali o reto pleitearia com ele. Um pleito. O que é um pleito? Um pleito é onde você se encontra como se fosse dentro de uma audiência. Então Jó está falando sobre uma audiência. E Jó sabe que Deus é um justo juiz, e que ele é a vítima, e ele está numa situação deplorável. Então ele está dizendo: certamente o justo pleitearia contigo. Ele está dizendo: eu vou até a ti, eu vou passar para ti tudo que eu estou passando. E é claro que ele está dizendo: e eu sei que o Senhor me atenderá. Então eu vou chegar para ti e vou dizer assim: o Senhor porventura já perdeu algum filho, para saber o que eu estou sentindo? Sim, até então, entre aspas, humanamente falando, na terra, Deus ainda não teria sacrificado ou crucificado o seu filho unigênito na cruz. Claro que ele já sabia que isso ia acontecer, e é claro que ele sabia o que Jó estava sentindo. Como também Jó poderia dizer: Senhor, o Senhor porventura sabe como é que fica a mente de uma pessoa quando esta agora procura de um lado para o outro como sanar as suas contas e não consegue, porque até então eu vivia muito bem, obrigado, e da noite para o dia eu me vi sem nada. O Senhor sabe o que é isso realmente? Sim, claro que ele sabia, mas ele ainda não tinha passado no corpo físico, porque só depois de milhares de anos é que Jesus Cristo ia ter de pagar o imposto e não teria como pagar. Sim, Jó estaria pleiteando diante de Deus e estaria dizendo: Deus, o Senhor sabe o que é estar em crise familiar, o Senhor sabe o que é isso. Sim, claro que ele sabia, mas ele ainda não teria passado em corpo como ele teria de passar em Jesus Cristo, quando seus próprios irmãos tentaram lançá-lo precipício abaixo. O que é interessante é que, se você for analisar, se você for ver, ele estaria pleiteando com Deus, estaria falando do seu sofrimento, estaria falando de tudo que estava passando.
Da mesma forma, você pode ir diante de Deus e pleitear com Ele, e a sua esperança, Deus vai ouvir, Deus vai atender, Deus vai responder. E aí ele continua: ali o reto pleitearia com Ele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. E eu me livraria para sempre do meu julgamento, e eu me livraria para sempre desta sentença, do qual parece ter pesado sobre mim, do qual somente o justo juiz pode realmente tirar-me dessa situação. É isso que ele está dizendo aqui. Lembre-se que, olhe para cá por favor, preste atenção. Lembre-se que nós estamos tendo Jó como exemplo, mas existem muitos outros exemplos na Bíblia, de homens e mulheres que clamaram ao Senhor e Deus fez silêncio. E nós estamos pegando este homem chamado Jó, que eu nem gosto de chamar personagem, mas sim este homem chamado Jó, porque ele é um dos homens que sofreu em todas as áreas da nossa vida, de uma vez só. E aí de repente, no versículo de número 8, diz assim: eis que se me adianto, ali não está. Eis que se me adianto, preste bem atenção, Deus quer falar com você. O que Deus está tentando trabalhar em nossos corações é exatamente isto. Qual tem sido a sua reação diante do silêncio de Deus? Porque lá em Jó capítulo 30, versículo 20 diz: clamo a ti e tu não me respondes. É isso que Deus está querendo trabalhar em mim e em você. É isso que Deus está tentando. Escute-me por favor, em nome de Jesus. Você ainda consegue manter o seu estado de ânimo? Você ainda consegue verdadeiramente manter-se fiel nas suas orações? Você ainda consegue permanecer feliz como Davi, quando ainda que sendo perseguido dizia: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor? Ou de repente você por conta disso começa a fraquejar na oração, o seu estado de ânimo evapora, vai embora, some, desaparece, e para você ir na igreja uniduniteira, o escolhido dia é você. É isso que você precisa entender. O que Deus está tentando trabalhar aqui nesta igreja é justamente isto. Como você fica? Talvez você comece a murmurar: ah, Deus não quer me ouvir, Deus não está me atendendo, e o pior é que a minha vida só está piorando a cada dia mais. Olha só esse homem não muda, esse homem não quer mudar, porque se ele quisesse realmente ser alguma coisa, ele mudaria. E essa mulher, ah, meu pai do céu, não tem que aguente uma criatura dessa, é pior do que goteira em dia de chuva. Meu Deus, esse menino, olha, qualquer dia desse eu vou deserdar este menino, porque ele não me obedece, é mal criado, é respondão, é linguarudo. Sabe de uma coisa, eu vou abandonar é tudo, a partir de hoje, ore quem quiser que ore por si, eu não vou orar mais por ninguém, e acabou essa conversa. Sim, eu já estou decidido, eu vou amanhã mesmo lá no meu patrão, na minha patroa, e vou pedir a conta do emprego. Eu não aguento mais ser tão perseguido. Lá tem pessoas que fazem menos do que eu, e eu é que sou perseguido. Menino, sabe de uma coisa? Eu vou estar lá indo para a igreja, sentar nos bancos duros daquele, chegando cansado do trabalho, não. Eu vou para a minha Netflix, ou então eu vou para a minha calçada, ou então vou ficar no meu TikTok, ou então vou ficar no meu Instagrado, que naquilo nada de Instagram, é Instagrado mesmo. É isso que eu vou fazer. E Deus olha para você e diz: nossa, você está a um passo do seu milagre, mas você desfez tudo agora. Você jogou tudo por terra, você desfez tudo. Esse é o porquê de muitos cristãos, me perdoe, hoje nós somos muito imediatistas, nós queremos o milagre para agora. Nós queremos o milagre para hoje, sim, é maravilhoso, é bom, porque ninguém gosta de sofrer. Eu sou o primeiro. Nós não gostamos de passarmos por lutas, nós gostamos de desfrutarmos do bom e do melhor.
Nós abrimos a nossa boca e dizemos assim: bem, eu sei que a Bíblia Sagrada diz que neste mundo passareis por aflições. Sim, nós falamos por falar, mas nenhum de nós gostamos de passarmos por aflição. Eu sou o primeiro. Enquanto isso, Deus está em silêncio a seu respeito. Deus está em silêncio, Deus está em silêncio, como em silêncio você está aqui agora. Você é levado a descrer, você então é levado a tanto tipo de pensamento, porque agora de repente, veja que a Bíblia diz: eis que se me adianto, ali não está. O que ele está dizendo é: eu estou vendo se eu consigo encontrar-me contigo, mas é como que se o Senhor estivesse se escondendo de mim. Porque se eis que se me adianto, ali não está. Você entra no seu aposento para sentir a presença de Deus e não sente. Você vem à igreja, um culto, e começa a falar com Deus. É como se o céu tivesse em bronze diante da sua cabeça. Você lê a Bíblia, a palavra não lhe é aberta. Você louva, você canta, faz de tudo, mas a coisa não acontece. E Deus está só olhando para você em silêncio. Total e completo, inteiro silêncio. Repito, mais uma vez: além de Deus estar em silêncio, a coisa, ao invés de estagnar, faz é piorar. Aí é que você se desespera mesmo. A sua mente é tomada de tudo quanto é ordem de pensamento: eu não presto, eu não valo nada, Deus não se importa comigo, Deus não está vendo o que eu estou passando. Por que que tem outros que a vida é assim, 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 enquanto que a minha vida é assim, 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 assim? Começamos a compararmos que o jardim do vizinho é mais verde do que o nosso, de que outros, enquanto estão nos seus bares, com as suas cervejas, outros nas drogas e etc., parece que nasceram com a estrela na testa. Enquanto isso, Deus está em silêncio, porque nós estamos fazendo como manda o figurino. Eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou lendo a Bíblia, eu estou indo para a igreja, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu já aceitei Jesus, eu já passei pelo batismo nas águas, e Deus não me responde. Droga de vida, isso não é vida, isso é um inferno. Sim, sabe de uma coisa? Eu vou fazer como Jó: maldito o dia em que eu nasci. É verdade, maldito o dia em que eu nasci. Maldito é o dia em que os meus olhos contemplaram a luz. Maldito foi o dia em que a minha mãe me concebeu, me deu a luz. Tudo isso que eu estou lhe dizendo está escrito, Jó falou. O desespero de Jó não era tamanho pela luta que passava. O desespero de Jó era tamanho porque orava e Deus não respondia. O sofrimento de Jó era tamanho em que você vê que da hora em que ele abre a boca e diz: no saí do ventre da minha mãe, no tornarei para lá, louvado seja o nome do Senhor. Então ele não pecou contra Deus, então ele vai até Deus e nada de Deus responder. O sofrimento de Jó, você pode ler e você vai ver, é todo este. Porque ele não tinha mais do que reclamar da luta que estava passando, porque já estava dentro dela. Ele tinha que buscar quem o pudesse tirar de dentro dela, mas esse não lhe respondia. Então ele diz: se me adianto, ali não está. Se torno para trás, não percebo. Então se eu me adianto, ali não está. Já sei, eu vou olhar para trás e não percebo. Parece que por conta do momento difícil que você está passando, parece que Deus nunca fez nenhum milagre na sua vida. Você começa a esquecer dos livramentos que Deus te fez, porque a luta tem essa capacidade. Você está me entendendo? Sim, você não tem amnésia, você não esqueceu, eu sei disso, mas a luta chega a ser tamanha na nossa vida, que nós vivemos o momento da dificuldade de tamanha forma, de tamanho jeito, que isso toma a nossa mente, toma os nossos sentimentos, toma os nossos pensamentos, e vai determinando as nossas emoções, e estamos rente com o chão. Porque agora, se eu me adianto, ele não está. Então se eu olho para trás, eu não percebo. Dá para você imaginar, porque ele continua dizendo: se opera à esquerda, não o vejo.
Quem sabe de repente ele está fazendo algum milagre, deixa eu ver, mas não tem um só milagre para contar. Não tem uma bênção para contar, não tem nada. Veja que o estado de Jó parece o estado de muitas pessoas em alguma área que estão sofrendo. Sim, se eu me adianto, não vejo. Se eu olho para trás, não percebo. Então, se eu olho para a esquerda, para ver se há algum milagre, para ver se ele está fazendo algo, também não existe. Então você olha para o filho para ver se ele está mudando, ele não muda. Você olha para o marido para ver se ele está mudando, ele não muda. Você olha para o teu trabalho para ver se melhora ou não melhora. Você olha para o seu estado financeiro para ver se a coisa deslancha, também não deslancha. Você olha para o seu estado emocional e a coisa não anda. Sim, você faz juras e promessas. A partir de hoje nunca mais eu vou tomar esse remédio. Você se enche de esperança, isso, eu não vou tomar mais esse remédio, porque a Bíblia Sagrada diz que a quem Deus ama dá um bom sono. Você passa a primeira noite, segunda noite, terceira noite, você diz, meu Deus, me perdoe, é o jeito de eu voltar para o remédio. Sim, você faz juras e mais promessas. A partir de hoje eu vou procurar andar próximo de pessoas de boas índoles, mas só que de repente você volta tudo de novo. Não venha você me dizer que o que mais alegra o coração do cristão, se não é uma vida de milagre. O que mais alegra o coração de um cristão é uma vida de milagre. E ele está dizendo aqui, se opera, se faz alguma coisa à esquerda, não vejo, eu não vejo nada, eu não vejo mudança, eu não vejo porta se abrindo, eu não vejo nada. Não vejo. Se encobre à direita, não o diviso. Não entendo. Porque se eu olho para a esquerda, nada acontece. Então deixa eu olhar para a direita para ver. Ele não o diviso. Em outras palavras, aí é que eu não percebo mesmo. Você já se encontrou numa situação como essa? De total e inteiro silêncio de Deus? De Deus silencioso, como aqui no caso de Jó? Ou do que dizer de um homem chamado Elias, que a Bíblia diz que sofreu uma grande ameaça, a Bíblia diz que ele fugiu, chegou o momento que a Bíblia diz que no seu estado de ânimo, ele pediu para si mesmo a morte. Basta, Senhor, prefiro morrer. Eu acredito que às vezes pensamentos como esses vêm na nossa mente, não é por questão de fraqueza não, é por questão de dizer, Senhor, por favor, o Senhor pode resolver esse problema para mim. Talvez seja sentimental, talvez emocional, ou espiritual, ou de repente financeiro. O que é interessante, você sabe o que é que ele está dizendo aqui, está escrito na sua palavra. Porém, de repente, algo acorda dentro dele, algo desperta, ele abre os olhos, ele acorda como que no estralar de dedo, porque olha só o que é que ele diz. Porém, espera ainda, olhe para o irmão que está do seu lado e diga, você precisa parar e pensar. Não, diga para ele ou para ela, você precisa parar e pensar. Sim, porque os problemas, na maioria das vezes, fazem nos levar a tomarmos atitudes que depois nos arrependemos pelo resto da vida. Sim, é como numa briga de casal. Vá para o inferno, vá você, que já sabe onde é. Não, eu vou depois de você. Não, pois então vá só. Sim, é como o pai ou a mãe não pode dar aquilo que desejamos, então nós procuramos de alguma forma encontrarmos uma brecha para acusarmos os nossos próprios pais. O senhor não ajuda porque o senhor não quer. Sabe o que é interessante aqui? Veja que o problema, ele tem essa capacidade. E ele diz aqui, porém, ele sabe o meu caminho. Jó de repente pensa, e Jó diz assim, espera ainda, Deus sabe o meu caminho.
Deus sabe o que eu estou passando. Deus sabe que da noite para o dia eu perdi tudo em um só dia. Não deu tempo nem respirar. Tudo bem, ele não sabia que o causador de todo o sofrimento era o diabo. Então 1-0 para nós, porque nós sabemos. Sim, tudo bem, nós sabemos que Satanás fez tudo o que fez para fazer com que Jó pecasse contra Deus. Então 2-0 para nós. Porque nós sabemos que o inimigo, ele cria situações, dificuldades, problemas, justamente para quê? Para que nós colocamos em Deus a culpa. E nós colocamos, e muitas vezes, sem percebermos, tropeçamos. Porém, de repente, Jó diz aqui, porém ele sabe o meu caminho. Eu estou aqui para lhe dizer, ei, olhe para cá. Sim, Deus está em silêncio, mas Ele não tirou os olhos de você. Eu vou repetir, você tem que entender, sim, Deus está em silêncio, porém Ele não tirou os olhos de você. Porque não quer dizer que Deus não esteja lhe respondendo, não quer dizer que Deus esteja em silêncio e por conta disso Deus não se importe contigo. Basta você ver onde você está, na casa dele. E no momento como esse, não se preocupe, porque Deus está anotando tudo. Preste bem atenção. Se Deus não aceita que nós sejamos com Ele ingrato, Deus também não aceita que pessoas a quem você ajuda sejam ingrato com você. Então de repente você ora pela conversão do seu marido, você clama para que ele se converta, você clama para que ele mude, mas a única coisa que ele sabe fazer é te dar mais dor de cabeça. Sim, eu estou aqui como homem de Deus para lhe dizer uma coisa verídica, biblicamente falando. Se Deus está anotando as tuas vindas à casa dele, orando pelo teu marido, se Deus está anotando a tua ida ao quarto para clamar, chorar, às vezes até gritar, por tamanho sofrimento que você passa com teu marido, se Deus está anotando os teus jejuns, quer seja pelo filho, ou pelo marido, ou pela esposa, não se preocupe, aquieta teu coração, porque Deus também está anotando os feitos dele. Olhe para cá. Deus está anotando os feitos dele. Deus está anotando os feitos da tua esposa. Deus está anotando os feitos do teu marido. Deus está anotando os feitos dos teus filhos. Deus está anotando. E Deus então, Ele olha para você, você está na igreja, você está orando, você está jejuando, você está se submetendo à autoridade espiritual, você está obedecendo a palavra de Deus, você está pagando um preço. Enquanto isso, a pessoa por quem você ora não está nem aí. Você aconselha, entra pelo ouvido e sai pelo outro. Você chega para o seu filho e diz, meu filho, pelo amor de Deus, você não está vendo? E ele na sua frente, sim, 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 mas basta você virar as costas que ele continua a voltar a fazer tudo de errado de novo. Você chega para o seu marido e diz, pelo amor de Deus, meu filho, você não está vendo, essa bebida vai te matar. E quando ele cria aquela arruaça, aquela palhaçada, sabe? Logo vem um sentimento de culpa e de arrependimento, ele passa uma semana, duas e muda, mas depois volta tudo de novo. Se Deus está anotando a tua vida à casa dele, se Deus está anotando as tuas orações, se Deus está anotando tudo isto, você acha que Deus não está anotando também as atitudes e comportamento da pessoa por quem você ora? Então Deus diz, espera ainda, enquanto essa esposa ora, clama, busca, pede, enquanto esse marido ora, clama, busca e pede, enquanto que esse patrão ora, busca e pede, enquanto está o funcionário levando de qualquer jeito, espera ainda, deixa eu anotar tudo aqui. Porque Deus está mostrando para você, escute, talvez você precise acordar.
Talvez você precise acordar, porque se Deus está anotando tudo que você está fazendo, seria até desleal da parte de Deus não anotar o que aquela pessoa está fazendo. E de repente Deus está anotando, e no final de tudo Deus vai olhar para você. Você fez a sua parte, enquanto que o outro nada fez. Aí Deus vai olhar para o papel e vai dizer: A esposa orando, o filho orando, o pai orando, mãe orando. Deixa eu olhar. Amostradinha. Não quer ouvir, não quer obedecer, quer andar com as más companhias, enquanto já. Pois deixa ele comigo. Porque chega um dia que o silêncio de Deus é quebrado. Chega um dia que o silêncio de Deus é quebrado. E aí, em alguns casos, Deus trabalha de dois lados. O primeiro lado que Deus trabalha é no lado de quem está orando, de quem está vindo para a igreja, de quem está entrando nos seus aposentos, de quem está ouvindo a palavra. Deus começa a trabalhar primeiro desse lado. De repente você vai ter que perdoar, você vai ter que relevar as fraquezas do mais fraco. Talvez seja tanta coisa que eu podia enumerar, mas o tempo não dá. E quando Deus tiver terminado a obra que Ele tem de fazer na tua vida, não se preocupa não, Deus vai puxar a lista de quem por quem você ora, de quem por quem você clama. E Deus vai olhar e dizer assim: amostradinha, né? Mas agora é a tua vez de eu trabalhar em ti. Mas isto é no tempo de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não rejeita a oração. Sabe por quê? Porque Ele diz na sua palavra que Ele, o Senhor, não muda. E Ele termina dizendo: porém Ele sabe o meu caminho, provando-me Ele, sairei como ouro. Provando-me Ele, sairei como ouro. Jó entendeu que a prova que ele estava passando, que não chega nem aos pés, a nossa luta diante daquele passou, ele entendeu que não era para a sua derrota, era para o seu aperfeiçoamento. É difícil de nós aceitarmos, é difícil de nós entendermos por que Deus não muda logo essa situação. Por que Deus não me ouve? Por que Deus não me responde logo? Porque Deus, quando quer abençoar 4 vezes mais de tudo quanto você tinha, Ele primeiro vai provar o seu coração, para saber o que é que está dentro. Coloque-se de pé. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.